E cai mais uma narrativa dos bolsonaristas, pessoal, pro desespero de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que os bolsonaristas disseram que iria rechaçar essa aproximação entre Brasil e Estados Unidos, que seria uma barreira entre essa aproximação de Brasil e Estados Unidos, acaba de jogar um balde de água fria na cabeça de Eduardo Bolsonaro e o Brasil se aproxima de uma vez por todas dos norte-americanos para negociar o fim desse tarifaço. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa notícia e algumas outras notícias que explodiram agora há pouco à tarde também, mas antes eu queria agradecer a todos que estão fortalecendo o nosso trabalho aqui no YouTube. Se esse trabalho está continuando é graças ao apoio financeiro de vocês. Para quem não sabe, o YouTube simplesmente cortou todos os anúncios do nosso canal e os anúncios eram que geravam a receita do nosso canal e consequentemente geram o meu sustento, pois eu vivo desse canal, para quem não sabe, sustento a minha família por ele e trabalho muito diariamente indo atrás das notícias para trazer tudo aqui para vocês e manter vocês sempre bem informados. E o YouTube estava tentando colocar isso em xeque, aí eu expus a situação para todos os nossos assinantes, para todos que gostam do nosso conteúdo, e os nossos inscritos resolveram ajudar, estão ajudando, e esse trabalho vai continuar graças ao apoio de todos vocês. Muito obrigado de coração. Quem quiser continuar ajudando, o Pix esse que está aqui em cima, no final do vídeo vai ter o nome das pessoas que ajudaram nas últimas horas. Muito obrigado mesmo de coração, que todos possam receber em dobro. Muito obrigado mesmo, pessoal. Agora prestem atenção nessa notícia. A gente já pode dar muita risada ou tá cedo? Marco Rubio convida e Mauro Vieira irá aos Estados Unidos, ao Washington, negociar o tarifaço. Aí fica a pergunta para Eduardo Bolsonaro, que disse nos últimos dias várias vezes que Marco Rubio iria atrapalhar essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos e iria rechaçar essa aproximação. Agora acaba de ser humilhado, cai a narrativa mais uma vez e não tem mais nada para Eduardo Bolsonaro, para essa turma golpista. O presidente Lula deu detalhes do que aconteceu dos bastidores da conversa dele com Donald Trump e também trouxe detalhes dessa ligação de Marco Rubio para Mauro Vieira. Confesso que eu fiquei surpreso com o resultado da conversa, porque era uma coisa que parecia que não iria acontecer, parecia impossível. Nós nos encontramos rapidamente no salão de espera, sabe, lá na ONU, e tivemos uma conversa de 30 segundos, quem sabe um pouco mais, um pouco menos, e ele disse que pitou um clima. Foi. O dado concreto é que ele me telefonou e no telefonema havia uma expectativa de que ia ter muita discussão. Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com o outro. Eu tratando de forma civilizada e ele me tratando de forma civilizada. E ele não sabia, mas eu estava completando 80 anos no dia que ele me telefonou. Então eu disse para ele: ô presidente, nós precisamos nos tratar sem liturgia. Você me chama de você, eu chamo você de você. Afinal de contas, eu estou completando 80 anos hoje e você vai fazer 80 anos dia 14 de junho. Então nós somos dois senhores de 80 anos, presidimos as duas maiores democracias do Ocidente e nós precisamos passar para o resto do mundo cordialidade, harmonia e não discórdia e briga. Então foi uma coisa extraordinária. Eu falei com ele aquilo que eu deveria falar, que era preciso retirar a taxação dos produtos brasileiros, que ele tinha sido mal informado. Então agora começa um outro momento. Ainda ontem, a pessoa que ele indicou, que é o secretário de Estado, Marco Rubio, ligou para o meu ministro Mauro Vieira. Talvez comece a ter conversa a partir de agora, e vamos ver se a gente consegue se acertar, porque o Brasil não quer briga com os Estados Unidos, o Brasil não quer briga com o Uruguai, o Brasil não quer briga com a Bolívia, o Brasil quer paz e amor, o Brasil quer crescer, o Brasil quer se desenvolver. Nós não temos contencioso com nenhum país do mundo, e não queremos ter. E os Estados Unidos é uma aliança de 201 anos, é uma coisa muito forte. Então nós queremos manter uma relação boa, civilizada, democrática, respeitosa, sem abrir mão do nosso conceito de democracia e da nossa soberania. E agora em Eduardo Bolsonaro? Provavelmente ele vai aparecer desesperado tentando negar o que aconteceu mais uma vez, pessoal. Só que isso aqui não tem como negar. Criaram toda uma narrativa, não deu certo, o próprio Marco Rubio apareceu, ligou para o Mauro Vieira e agora as negociações pelo fim do tarifaço devem se desenrolar nos próximos dias. O que vocês acham? Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo, seu like no vídeo. E o senhor Tarcísio de Freitas apareceu desesperado, pessoal, após o Partido dos Trabalhadores expor a articulação dele pela sabotagem contra a taxação dos bilionários, bets e bancos, e gravou um vídeo para suas redes sociais dizendo que está trabalhando muito por São Paulo e que o tempo dele está sendo gasto só no estado de São Paulo.
Vamos ver o vídeo dele aqui e depois ele sendo desmentido pelo próprio aliado, porque ele foi desmentido e pelo próprio aliado. Agora o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença. Ficar jogando uns contra os outros de forma absurda e querer que a população apoie aumento de impostos, e eram 10 impostos que iam ser aumentados ontem, ninguém, nem eu, nem o país vai apoiar. Já chega. Vamos parar de inventar culpado. Pensem que a gente precisa governar, a gente precisa sair do palanque, a gente precisa trabalhar e fazer a diferença, porque é isso que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Esse foi o vídeo gravado pelo Tarcísio. E é aquele negócio, né, pessoal? Quem não conhece Tarcísio de Freitas, que compre. Porque agora temos aqui o vídeo do amiguinho dele, o desmentindo. O próprio Sóstenes Cavalcante desmentiu ele na tribuna do plenário da Câmara dos Deputados. Eu acho que ele esqueceu de combinar com ele, né, pessoal? Olha só. Eu quero agradecer alguns governadores que trabalharam muito esta noite. Governador Tarcísio do estado de São Paulo, que inclusive já foi atacado na outra tribuna, porque começam a se preocupar com o Tarcísio. É o principal estado do país, um estado que ele vem enfrentando o crime organizado como poucos governadores. E, governador Tarcísio, receba do alto da tribuna da Câmara dos nossos deputados o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho. E agora, Tarcísio? É o PT que está mentindo? São os parlamentares que lutam pelo povo que estão mentindo? Que situação, hein? O próprio Sóstenes Cavalcante desmentindo o Tarcísio de Freitas, que está dizendo agora que se importa com São Paulo, que se importa com o povo paulista. É cada uma que a gente tem que ouvir, né, pessoal? Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo. E vocês viram que a extrema-direita abandonou o Eduardo Bolsonaro? Que eles já querem jogar Eduardo Bolsonaro para escanteio? Não viram? A André Sadi trouxe a informação aqui em sua coluna no Globo News. Sempre repito que ele é um problema para o centrão, para a direita. Não tem nenhum problema do centrão em fazer articulação com Jair Bolsonaro, mas se eles puderem resolver e rifar Eduardo Bolsonaro, eles vão rifar. Não querem saber de Eduardo Bolsonaro, porque o centrão é pragmático, está vendo que todo mundo está vendo números, a gente trouxe aqui inclusive hoje Felipe Nunes da Quest, com esse levantamento da aprovação do governo, e a avaliação é deles. Eduardo Bolsonaro está ajudando o governo Lula, ponto final. Não é uma avaliação apenas do governo Lula, eles convergem nessa análise. Eu conversando com lideranças da direita sobre essa situação, eles estão repetindo o seguinte, que o cerco não só está se fechando a Eduardo Bolsonaro, mas está piorando ainda mais, porque Lula tem hoje essa relação, está se desenvolvendo, mas tem esse contato, nem uma relação, mas esse contato direto, sem intermediário, com o presidente Donald Trump. E aí estou contando todo esse preâmbulo, estou fazendo todo esse preâmbulo aqui para chegar na apuração de hoje, Napi, que é, eles vendo o contato de Lula avançar com Trump, ou seja, a grande carta, a aposta da família Bolsonaro era Trump salvando, olhando para o Brasil e tentando ajudar a família Bolsonaro, eles acham que a turma da direita acha que o Eduardo Bolsonaro vai ficar cada vez mais difícil ele conseguir voltar ao Brasil e já o veem como uma espécie de Olavo de Carvalho. O que significa isso? Vai fazer uma carreira lá, dando curso, vendendo livro, tentando consolidar uma base extremista, como o Olavo fez durante muito tempo com a turma de Bolsonaro do governo de 2018. A gente lembra que tem muitos seguidores, muitos fãs, né? Vamos colocar assim? Muitos fãs de Olavo de Carvalho do governo Bolsonaro que viraram, inclusive, ministros. Para citar alguns, Ernesto, ministro do Itamaraty, Araújo, o próprio Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins. Então é como se a turma da direita, da política pragmática, estivesse vendo esse como um caminho natural para Eduardo Bolsonaro, se a situação, de fato, continuar piorando para eles nessa relação melhorando entre governo Lula e governo Trump. Para vocês verem como a situação de Eduardo Bolsonaro está complicadíssima. A extrema-direita simplesmente quer que Eduardo Bolsonaro fique lá para os Estados Unidos, não retorne ao Brasil, o jogaram para escanteio, querem que ele fique para lá e não se meta mais nos assuntos da política nacional, porque o mal que ele tinha para fazer na política, ou seja, o fim para ele. O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo sobre as notícias abordadas aqui. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem compartilhar. Logo mais eu volto com mais notícias. Meu agradecimento a todos que ajudaram nas últimas horas. Muito obrigado mesmo pelos Pix enviados. Nosso trabalho só continua graças ao apoio de vocês. Quem quiser continuar ajudando o Pix, esse que está aqui em cima. Logo mais eu estarei voltando com mais notícias. Não saia sem deixar o seu like. Repito, porque é muito importante o like. Se inscreva. Muitas pessoas que assistem os nossos vídeos diariamente não são inscritas aqui no canal. Se for o seu caso, se inscreva. Logo mais a gente se vê aqui no YouTube, pessoal. Um abraço a todos e até mais.